Eu estou devendo isso já para o pessoal do canal. Quando a programação neurolinguística surgiu, ela surgiu modelando a excelência humana. Então ela surgiu com terapeutas de grande sucesso, como Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, que intuitivamente faziam mudanças diversas. E Richard Bandler e depois John Grinder começaram a ficar curiosos como essas pessoas conseguem fazer isso. Então eles começaram a estudar, a modelar, como a gente chama essas pessoas, ou seja, o Bandler ficava ouvindo as transcrições de gravações do Fritz Perls, parece até que ele deixou a barba crescer para ficar parecido com o Fritz Perls, começou a falar do mesmo jeito que ele, ou seja, ele começou a se colocar no lugar dele, como se fosse ele. Ele começou a ter os mesmos resultados, muito semelhantes que o Fritz Perls tinha. E começaram a identificar como é que a Virginia Satir consegue ter um resultado muito grande com famílias e uma série de coisas assim. Como é possível isso? Então, em vez deles irem na teoria, porque o que se acreditava, né? Ah, bom, se esse método é bom, então eu vou na escola estudar esse método. Mas a PNL mostrou uma coisa muito interessante, que na verdade não é o método, é o jeito da pessoa fazer. Então eles começaram a modelar de uma maneira geral esses grandes terapeutas e outras pessoas, por exemplo, pessoas que se curaram de fobias. Eles pegaram várias pessoas que resolveram o problema das fobias. E como você resolveu? E começaram a notar o que havia de comum. E criaram uma técnica da cura de fobias, a cura de alergias, que a gente ensina no curso de programação neurolinguística. Então, a PNL se transformou no estudo da excelência humana. Só que acontece que com a evolução disso, o Bandler foi se dando conta de que existe muito mais capacidade dentro de nós do que apenas usar um modelo pronto. Ou seja, tudo que foi feito no início da programação neurolinguística e que ainda é objeto da maioria das formações aí, do pessoal das antigas que ainda faz isso, é pegar esses modelos de excelência e repetir esses modelos de excelência. Então, Bandler desenvolve um conceito que ele chama de DHE, Design Human Engineering, ou desenho da engenharia humana, que é um processo da pessoa descobrir o que existe dentro dela e fazer uma automodelagem. Então, ao invés de você pegar o melhor daquilo que outras pessoas fizeram, como na PNL clássica, e trazer para você, você vai mergulhar dentro de você e perceber o que você vê, o que você sente. Você vai explorar suas próprias referências, experiências passadas. E há uma ênfase muito grande nas submodalidades, no que você vê, no que você ouve, no que você sente. Então o Bandler começa a pedir no DHE para as pessoas explorarem aquilo que elas estão vendo, ouvindo, sentindo dentro delas, com uma ênfase muito grande na parte sinestésica. O que você sente? Por exemplo, no passado perguntava-se na PNL, o que você sente? O que você está sentindo? Mas o Bandler ele começa a ser um pouco mais específico. Ele começa a perguntar onde no seu corpo você sente isso. Em qual região, qual é o movimento que faz? Gira, sobe, desce, vai para fora, vai para dentro. Então ele começa a explorar isso. Então quando ele está trabalhando estados de excelência, e a pessoa se percebe vivendo alguma coisa boa, ele sugere que a pessoa perceba essa sensação e amplifique essa sensação. Por isso que eu faço, ele sugere que a gente faça o barulho de uma hélice. Então vai aumentando, né? Como se fosse um ventilador que está fraquinho e vai aumentando. Então para dar uma ideia de que você está conscientizando-se daquilo que você está sentindo, e dinamizando, ampliando isso. Então esse é um grande corte com a PNL antiga, ou seja, é uma evolução da PNL que pegava modelos já prontos e aplicava esses modelos prontos. Então ele incentiva que a própria pessoa identifique o que ela vê, ouve e sente, com muita ênfase no que ela sente, e depois que a pessoa identificar onde no corpo ela sente, ela vai amplificar isso para melhor. Ela vai aumentar, ela vai amplificar isso. Uma das coisas que a gente ainda vai ver, acho que amanhã, é o trabalho com ansiedade, que é uma coisa que procuro muito os hipnólogos. Então a gente vai usar uma dessas técnicas, com base nessa técnica que ele desenvolveu, que ajuda a reverter a ansiedade,
você perceber onde tem a sensação ansiosa e reverter essas sensações dentro de você. Então aquilo que demorava às vezes sessões e sessões, você vai em minutos ajudar a pessoa a sentir uma coisa totalmente diferente do que ela estava sentindo. Então por isso que é muito interessante, porque é um convite para o corpo poder se juntar ao processo mais rápido. É um convite para o corpo participar mais. Todas as vezes que eu uso esse processo, eu tenho um resultado muito melhor com clientes. Quando eu peço para o cliente se conscientizar. E quando nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós estamos trabalhando uma ponte ao futuro, ou seja, a pessoa está imaginando o que ela quer, quando ela está dinamizando algo bom dentro dela, que nós queremos que fique com ela. Então vai ficar, mas vai ficar amplificado dentro dela. Então a ideia é amplificar, é um processo orgânico, dinâmico, que existe dentro da própria pessoa. E é profundamente hipnótico, porque o Bandler ele não faz essa diferença muito grande de uma coisa para outra. Ele usa estados de transe o tempo todo. Ele tem vários livros, inclusive alguns bem atuais, inclusive tem um que saiu em Portugal agora. Richard Bandler, eu sei que alguns brasileiros estão tentando comprar de lá. Richard Bandler's Guide to Transformation, não sei como é que saiu esse título lá. Do Richard Bandler sobre transe, estado de transe. Não é aquele atravessando, não é aquele primeiro dos anos 70, não. É um recente agora, que saiu em 2008, se não me engano, 2007, 2008, e tem em Portugal. Inclusive tem um outro livro, A Vida que Você Quer, Get the Life You Want. Acho que lá sim, em Portugal saiu A Vida que Você Quer. Verifiquem nas editoras, são livros recentes do Richard Bandler, que ele ensina várias dessas técnicas. Então, na verdade, ele usa estados de transe, estados hipnóticos, para dinamizar todos esses processos dentro da pessoa, porque ele entende que hipnose é isso. Hipnose é um processo onde você ajuda a pessoa a se perceber e trabalhar todas essas coisas. O conhecimento todo da neurolinguística vem do significado, do que você sente, do que você experimenta. Então, eu não sei realmente quem começou primeiro, mas logo depois as outras pessoas começaram a fazer trabalhos semelhantes. Mas eu sei que ele começou a fazer isso em torno dos anos 80, meados dos anos 80, mais ou menos, início dos anos 90, que ele parte para essa abordagem mais orgânica e ele dá esse nome como uma evolução da PNL, Design Human Engineering. Então, eu acho bacana, só para a gente dar esse suporte, até que muitas técnicas que a gente vai usar vão abordar todas essas coisas.